Quando o sistema COFES-Cresce criou a Frente Parlamentar, foi justamente para ter força no Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, para defender os interesses da profissão de corretor de imóveis e, por extensão, de toda a sociedade. E os resultados são claros quando se vê que, através do deputado federal do PL do Rio Grande do Norte, João Maia, foi criada a Lei 14.711, que permite que um imóvel pode ser dado como garantia em mais de um empréstimo. Por exemplo, um proprietário de imóvel de R$100 mil pode agora adquirir um empréstimo de R$70 mil em uma instituição financeira e outro de R$30 mil na mesma ou em outra. Isto dá mais vazão de recursos ao mercado e prova de forma efetiva que um imóvel é um ativo financeiro de fato. No Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo no Mercado Imobiliário, CIPLAD, realizado em Foz do Iguaçu, tocou-se em um tema muito sensível: a questão dos estagiários na corretagem de imóveis. E o procurador do Ministério do Trabalho, Gustavo Riso Ricardo, nos concedeu esta entrevista. O Ministério Público do Trabalho é uma instituição independente, membro do Ministério Público da União, e a nossa competência não é fiscalizar, é de investigar irregularidades trabalhistas num contexto de coletividade, problemas grandes. Normalmente, o Ministério Público do Trabalho ele é provocado através de denúncias, seja por sindicatos, seja pelas pessoas do povo, seja por qualquer instituição que encontre uma irregularidade para atuarmos. Entretanto, nós temos projetos. Esse grupo de trabalho estagiários, a qual eu coordeno, foi objeto de um projeto, né? E nós estamos buscando que os conselhos parceiros, né, efetuem essas fiscalizações em parceria e nos remetam. Se não houvesse esse grupo de trabalho, que é um projeto de médio e longo prazo, provavelmente essas denúncias não chegariam ou chegariam de uma forma que não nos capacitaria para atuar naquela situação. A principal questão que nós debatemos no nosso grupo, que a gente considera grave e que vai demonstrar diretamente uma fraude à relação de estágio, o que consequentemente gera uma relação de emprego com todos os direitos trabalhistas, é a falta de termo de compromisso de estágio. Essa é a primeira coisa. Não existe o termo de compromisso do estagiário, que seria como o registro em carteira do empregado, nós já consideramos que há uma fraude. A segunda delas é a falta de supervisão adequada. Não adianta apenas esse estagiário ter o termo de compromisso. Eles têm que estar sendo supervisionado por um profissional que tenha um registro junto ao CRES. Essas duas questões são as principais. Outra que me vem à cabeça é a questão de fazer atividades não relacionadas à profissão. Então, por exemplo, alguém é contratado como estagiário para atuar em determinado plantão de vendas e é obrigado a fazer a limpeza do local, de todo o ambiente. Isso não é atividade de estágio, porque o estágio é uma atividade educacional no ambiente de trabalho. Casos esporádicos, individuais, de um ou outro estagiário numa imobiliária, não levam a obrigatoriedade pela Constituição do Ministério Público atuar. A pessoa pode buscar um advogado posteriormente para buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. Então, nós temos que dar um caráter coletivo a essa irregularidade para que possamos atuar. Então, se uma instituição de ensino que tem 30 alunos numa turma, é constatado que 1, 2, 3 alunos não têm termo de compromisso, por exemplo, ou não estão sendo supervisionados adequadamente, a probabilidade dessa instituição de ensino estar cometendo irregularidades com todos os outros é muito grande. Então nós buscamos a instituição de ensino para que ela cumpra as obrigações previstas na legislação, na lei de estágio, para que seja adequada a situação. Agora, nós também podemos atuar em face a grandes concedentes de estágio. Por exemplo, uma grande construtora, em um determinado lugar, que possui 50, 30, 20 estagiários, e o sistema de fiscalização constata que aquela construtora, nenhum desses estagiários tem termo de compromisso.
ou constata que em todas as visitas que são feitas, esses estagiários, ainda que tenham um termo de compromisso, não estão sendo devidamente supervisionados, nós podemos atuar, porque nesse caso existe uma coletividade de estagiários que estão sendo prejudicados. Então, o Ministério Público do Trabalho, por determinação legal, só pode atuar quando há uma coletividade de interesses, e por isso nós focamos nas instituições de ensino e nos grandes concedentes. Essa parceria ela é muito importante, né? Nós começamos já há algum tempo a discutir o plano de trabalho, o acordo coletivo, e a gente entende que tem tudo para dar certo, né? O Ministério Público do Trabalho se põe como parceiro do Conselho, porque muitas vezes as situações de irregularidades eram constatadas e os próprios fiscais, o próprio sistema não sabia o que fazer com aquelas informações. Agora nós temos todo um procedimento, todo um plano de trabalho que vai permitir ao Conselho, né, atuar em parceria com o Ministério Público para a gente tentar melhorar essa situação. Veja, em caso de um estagiário que não possui termo de compromisso, está atuando em determinado local, ele está tirando o local de trabalho de um profissional que já está registrado no Conselho. Além de ser um exercício ilegal da profissão, que pode ter consequências criminais, ele tira daquele profissional que está devidamente registrado o local de trabalho. Então, é função do Conselho proteger esses profissionais que são registrados, pagam sua anuidade, e então a gente entende que essa parceria tem tudo para dar certo. A intenção do Ministério Público não é prejudicar ninguém, é apenas adequar aquelas situações ilegais ao que determina a legislação. Ninguém é obrigado a dar estágio, mas se assim o faz, é um interesse de ambas as partes, certo? E a lei prevê várias obrigações que devem ser cumpridas para que não seja caracterizada a fraude. Como se vê, é uma questão que deve ser muito avaliada, uma vez que o estágio tem função de aprendizagem. Apenas. Saúde e sucesso e até a semana que vem. O preconceito é uma das formas mais letais contra milhares de homens, pois ao negar a realidade, o caminho é este, infelizmente. Portanto, não tenha vergonha de viver. O sistema COFES-Cresce apoia a conscientização da necessidade do exame preventivo contra o câncer de próstata. A vida não admite preconceito, portanto, viva!